Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus se manifeste na tua vida poderosamente, derramando graça, derramando a sua misericórdia, as bênçãos que o Senhor tem prometido nas Sagradas Escrituras. Vamos meditar hoje, nós temos 3 versículos da Palavra de Deus que nós encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O capítulo é o 10 e o versículo é o 9, 10 e 11, que diz o seguinte: Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Verso 11. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Nós temos aqui 3 versículos gloriosos, maravilhosos da Palavra de Deus, que vêm nos dar um entendimento acerca das questões espirituais que eu e você precisamos sempre estar à parte. E hoje o tema da mensagem que eu tenho é o verdadeiro cristão. Nós sabemos que existe o verdadeiro e existe o falso. Paulo, escrevendo numa das suas cartas, ele fala de um Jesus verdadeiro, Jesus Filho do Altíssimo, e um Jesus falso. Um evangelho verdadeiro e um evangelho falso. O Espírito Santo de Deus e o Espírito do inimigo, o Espírito falso. Então, ser cristão é mais do que apenas usar o nome de Cristo. Então, não se faz simplesmente dizer cristão só da boca para fora, tem que ser algo que vem do coração. Tem que haver o sentimento do amor, o sentimento da paz, da alegria, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Então, é isso que nos constitui sermos verdadeiramente chamados de cristão, seguidor de Cristo, e não apenas ter uma religião, fazer parte de uma denominação, de uma igreja, não. Só isso não é suficiente para nos declararmos verdadeiro cristão. Então, o verdadeiro cristão é alguém que é nascido de Deus. Tanto o apóstolo Pedro vai falar lá na primeira carta, capítulo 1, versículo 23, como João, o apóstolo João vai falar no capítulo 1, versículo 13, que é aquele que é nascido não da carne, mas nascido do Espírito. Ou seja, é uma pessoa que foi transformada pela a palavra de Deus. Deus gerou nessa pessoa a vida proveniente do seu Santo Espírito. E agora o nosso desejo, a nossa mente, o nosso querer, a nossa vontade agora é fazer aquilo que as Escrituras determinam, agradando o Senhor dos Exércitos. Que mais? É alguém que não procura a salvação nas obras. Paulo, ele é bem claro na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 9, que nós não somos salvos pelas obras, mas sim pela graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia do Senhor que se manifestou, misericórdia essa que é riquíssima, graça essa gloriosa que se manifesta na vida do ser humano, trazendo salvação. Então, nós entendemos muito bem que o cristão, o verdadeiro cristão, ele entende que ele não é salvo pelas obras. Ele pratica boas obras porque já é salvo na pessoa bendita do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então, o verdadeiro cristão é alguém que busca a justiça de Deus. Hoje a gente vê pessoas que vêm procurando fazer a lei da sua própria justiça, usando o seu entendimento distorcido. Homens que muitas das vezes nos dias de hoje estão querendo leis que contrariam a palavra de Deus. Mas a verdadeira justiça, aonde o cristão autêntico está balizado, é a justiça proveniente do Deus Altíssimo, o Deus Criador Todo-Poderoso, o El Shaddai. Que mais? O verdadeiro cristão é alguém que edifica sobre o fundamento que é Cristo.
Ou seja, a base do verdadeiro cristão é a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas, as notícias alvissareiras que o Senhor Jesus trouxe para nós. Ele está fundamentado, a sua casa espiritual está construída sobre as Escrituras Sagradas, a verdade de Deus que se manifesta nos corações. Então, meu amigo, a sua base, o seu fundamento, a sua mente é a mente de Cristo. Você está alicerçado sobre a palavra. O verdadeiro cristão tem como fundamento a palavra de Deus, o Cristo amado. É alguém que confessa Cristo como seu Senhor. Nós vemos aqui Romanos 10:9 diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Você tem confessado a Jesus, não somente com as palavras, mas com testemunho de vida. Você tem vivido a palavra de Deus, testificado a palavra de Deus dia após dia? Ou você apenas tem um título de religioso? É bom nós analisarmos, meu amigo. É bom nós pensarmos bem direitinho no nosso coração. O verdadeiro cristão, ele confessa Cristo com as palavras e com o sentimento, com o coração, a vida no altar de Deus. O verdadeiro cristão é alguém que serve ao Senhor. Nós sabemos que existe o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, e existe o nosso inimigo, que tenta levar o homem a contrariar a palavra de Deus, a doutrina do Senhor. E você? Você tem seguido ao Senhor dos Exércitos e obedecido a sua palavra? Ou você tem seguido o Senhor desse mundo, o Deus deste século? Medite. Se nós servirmos ao Senhor Todo-Poderoso, nós somos verdadeiro cristão. Mas, se nós não servirmos, nós não somos verdadeiro cristão. E para concluir, o verdadeiro cristão é alguém que aguarda o retorno do Senhor. Nós sabemos que Jesus cumpriu o plano da salvação, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, está à direita do Pai, mas Ele prometeu voltar outra vez para vir buscar a igreja amada, o seu povo amado. E você pertence a este povo? Você pertence à igreja do Senhor? Medite, meu amigo. Fique com essa palavra. Deus te dê entendimento e você seja suscetível à voz do Espírito Santo de Deus no teu coração. Deus te ajude, Deus te guarde hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.